que Por comprovam isso que é isso. muito importante você ir ao médico e fazer uma avaliação e não se automedicar. Jamais se automedicar, ainda mais com esse tipo de medicamento, Sim. né? Agora a gente está falando aqui, né, um monte de coisa sobre o sono, mas agora eu tenho uma pergunta aqui que eu quero que a senhora responda mesmo. Vamos voltar. Voltar. O que significa realmente a importância do sono para a saúde, para assim, de um modo geral? E aí a senhora que é duas especializações, especializada nisso, entende como ninguém, o que o sono representa para o ser humano? Então, o sono, ele é vital, né? Eu sempre falo, é vital. Então, assim, se você não dorme bem, com qualidade e com quantidade certa, né? Você tem que ter um sono de qualidade com quantidade correta para o seu organismo. Se você não dorme bem, você com certeza você vai ter problemas no teu dia a dia. Não só no dia, você vai começar a desenvolver problemas de saúde no teu organismo, né? Então você tem um sono que não é um sono reparador, você não tem sono profundo, você está sempre naquele sono superficial, você não consegue atingir as fases de sono profundo e sono REM, que é o sono reparador, que é a quarta fase, né? Então, assim, vai acontecer um prejuízo imenso na sua saúde. Então, o sono ele é vital para que você tenha saúde e para que você tenha qualidade de vida e previna muitas doenças que elas são causadas muitas vezes pelos distúrbios do sono, Que né? tipo de comportamento que é aquilo lá? Tentar fazer com que a pessoa abra consciência de que o sono pode ser o grande vilão ali do conjunto da saúde que ela precisa, né, para ter qualidade de vida. Que tipo de comportamento, comprovadamente, a gente sabe de uma pessoa que está com sono Uhum. desregulado durante o dia, por exemplo? Aí pode citar vários casos. Então, a gente tem assim, o que que você pode observar? A gente tem sintomas diurnos. Vamos falar dos sintomas diurnos de uma pessoa que não tem sono reparador, que tem um sono fragmentado, né? Por algum motivo, ou por ronco, ou por apneia, ou por insônia, né? Durante o dia ela vai ter sonolência diurna, é clássico. Ela vai ter sonolência diurna, ela vai ter cansaço, é uma fadiga, um cansaço, uma falta de energia durante o dia para fazer suas atividades diárias, seja no trabalho, seja em casa. É o que a gente vê muito dos pacientes. Eles relatam: olha, eu não consigo desenvolver mais o que eu desenvolvia no meu trabalho, né? Eu não tenho mais a produtivo, não sou mais produtivo como eu era antes, né? Então, assim, eu trabalho, mas a minha produção caiu. Na minha casa, sabe, eu também não consigo dar conta do recado como eu dava antes, né? Então, assim, a pessoa começa a ficar sonolenta, fadigada, ela começa a perder o estímulo de fazer as coisas, né? A pessoa fala assim: eu não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de sair, eu não tenho vontade de levar meus filhos numa praça, brincar, não tenho vontade, eu tenho vontade de quando eu chego em casa de ficar lá no sofá, sentado, sem fazer nada, né? Tentando recuperar a energia. Então, você vê uma pessoa fadigada, sem energia, sonolenta durante o dia, né? Então, assim, você vê que aquela pessoa não está com as funções reparadoras dela em ordem, né? Então, é importante olhar para o sono. Como você dorme? Você está dormindo a quantidade de horas suficiente para o seu organismo? Que horas você está Que dormindo? horas você vai dormir? Né? Um dia você dorme às 10, outro dia você dorme à meia-noite, outro dia você dorme à 1 da manhã, às 2 da manhã. Então, assim, isso tudo vai afetar o teu sono, vai afetar a tua qualidade de sono, né? Aí outra, você tá roncando. Todo mundo pensa que roncar é normal, né? Todo mundo pensa que roncar é normal. Ah, você sabia que numa Roncar palestra, não é normal. teve Não é normal de forma alguma. Eu tinha procurando sobre o sono, aí tem uma pesquisa no UOL, que é recente, 2022, falando que como os brasileiros dormem mal, Uhum, afeta 75% dos brasileiros não dormem mal, e que as mulheres dormem pior ainda porque os maridos roncam. exatamente. Aí eu até brinquei, tá vendo? Homem, você acha que você dorme bem, né? Só a mulher tá dormindo bem? Então tá na hora de você ir no médico. Você tá prejudicando aí o seu sono e da E sua da sua mulher. mulher. São dois ficando doente, né? Porque isso é muito comum, né? Isso é o meu dia a dia. Eu recebo muitos pacientes e muitos casais. Então ele vem com a queixa, a esposa vem trazendo o marido. Geralmente o homem ele é mais difícil de chegar e ir ao médico, né? De fazer o diagnóstico do sono. Para ele, o ronco não está incomodando ele. Só que o ronco está incomodando muito a esposa. E esse ronco, o ruído do ronco, ele é tão alto que ele fragmenta tanto o sono da esposa, ela não consegue aprofundar o sono, ela não consegue ter as fases de sono REM e de sono profundo. E aí afeta no outro dia, ela é uma esposa com sintomas de apneia sem ter apneia.
Entendeu? Então, elas Irritada, irritada, cansada. cansada, acorda mal-humorada, entendeu? Então, assim, Dá uma dica pra mulherada aí, doutora. Vamos lá, fala aí, ó. vou dar uma dica muito importante. Se o seu marido ronca, leve ele ao médico para fazer o diagnóstico desse ronco. Roncar não é normal. Você pode levar ele ao otorrino ou ao cardiologista e pedir para fazer o exame do sono. Tudo vai começar no exame do sono, tá? E aí a gente vai tratar o seu marido, vai tratar esse ronco, e aí a gente vai tratar o sono dele e o seu. E aí você vai poder dormir num silêncio total, em paz, e aí a gente vai salvar o casamento, inclusive, também, né? A doutora Vai Luciana. salvar a saúde e o casamento. Eu ia dizer, a doutora Luciana, coloca aqui pra essa câmera aqui, ô, Misael, ela é tão sutil, né? Mulherada, é o seguinte, se você se você não levar o seu marido pra fazer esse exame, minha querida, você nunca vai dormir em paz. Não, não vai. Sabe o que eu fiquei pensando também? Ó, nas E meninas não, que e estão sabe? conhecendo agora, namorando, pensando em casar, cara, não casa, sem assinar ali um compromisso, Se ele né, ronca, doutora? já começou a roncar no namoro? Corta. O Misael é noivo, hein? Misael, olha aí, ó. Ixi, Nossa a noiva técnica dele noivou já há tá pouco sofrendo. tempo. A noiva do Misael já pode levar, né? Porque, É, imagina no noivado, se é realmente nessa fase, graças a Deus meu noivo não ronca. Então, é um gatilho nisso. Você vai sim. passar a vida inteira com alguém que ronca, perdendo seu sono? Não dá, Não né, dá, não doutora? dá. E é sério, a gente sabe, a gente brinca. A gente tá brincando aqui, É. né? Levando assim uma coisa mais leve, mas é sério. O ronco, ele é o terceiro motivo do divórcio. É a terceira causa de divórcio. O ronco só perde para parece traição e problemas financeiros. Na terceira causa vem o ronco. Ou seja, se você é casada com uma pessoa que ronca, tem que tratar. E outra coisa muito importante, essa pessoa que está roncando, seja seu marido, seja sua esposa, o que está acontecendo? Ele não está oxigenando, ele não está respirando corretamente. O ronco, ele é o primeiro sinal que a pessoa não está respirando corretamente durante o sono. Mas a maioria das pessoas não sabem disso. Então elas acham, não, ele está roncando, tá normal. Não tá Não, respirando e aí pode acontecer? exatamente. Se a pessoa está roncando, ela está tendo dificuldade de respirar. Porque o ar está passando com dificuldade na via aérea, tá? E aí e aí causa o quê? Redução do nível de oxigênio. E quando esse oxigênio começa a cair, a gente chama de dessaturação de oxigênio, a gente começa a ter problemas cardíacos, cardiovasculares, como hipertensão. A pressão arterial começa a aumentar durante o sono, a gente começa a ter risco de arritmia cardíaca. Então, a gente pode desenvolver um problema cardíaco devido ao ronco, de um ronco não tratado, né? Pela falta de oxigênio. Nossa, eu tenho um amigo que eu vou até ligar pra ele depois disso, viu? Por dois motivos eu ia te perguntar em seguida sobre o horário de sono. Eu já li muito e o próprio médico, quando regulou meu sono, me ajudou a regular o sono, falou sobre Sim. isso. E eu pergunto muito, que hora você dorme? Ah, é meia-noite. Ah, é 11 horas. Qual é realmente, com base na ciência que eu já li, mas eu quero que a doutora, que é especialista nisso, fale, existe sim Sim. um horário que é considerado mais ideal para se dormir? Qual que seria esse horário? Então, como a gente tem fases do sono que vão ser, vamos trabalhar com sono normal, né? A gente tem 4 fases do sono e essas fases elas se alternam até 4 vezes durante uma noite. Então a gente precisa de 8 horas, tá? A gente está na literatura vendo um sono normal, então a gente precisaria de 8 horas para cumprir as 4 fases. Então, se você colocar o paciente para dormir, o ideal é sempre mais ou menos até 10 horas da noite. Esse seria um horário ideal para a pessoa ir dormir até 10 horas, 22 horas. E aí ele vai conseguindo atingir as fases do sono corretamente, tá? Então tem pessoas que falam: "Não, mas eu só durmo depois da meia-noite". Depois da meia-noite, a gente já perdeu no mínimo um ciclo de sono, que não vai ter como voltar, porque ele vai acordar às 6 da manhã. Então a gente já perdeu 2 horas, tá? Então já era para ele estar entrando no segundo ciclo do sono, tendo segunda fase de sono REM. E ele já perdeu isso. Então, E por isso que os estudos mostram que o ideal é dormir por volta de 10 horas da noite, 22 horas, né? E acordar ao amanhecer, 6 horas da manhã, né? Porque existe um ciclo circadiano e esse ciclo, ele se regula, nosso relógio biológico, ele se regula com o claro e o escuro, né? Então, vai anoitecendo, a gente começa a produzir melatonina, que é a produção, é o nosso hormônio do sono. Vai amanhecendo, a gente começa a diminuir a produção de melatonina e o cortisol vai começando a aumentar a produção.
E aí, então, o nosso relógio biológico, ele deveria ser regulado pelo noite e o escuro. Noite e o dia.